O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje, neste dia 17 de janeiro, nesta segunda-feira, a Igreja faz memória de um santo talvez não tão conhecido assim entre o povo em geral, mas muito amado entre os religiosos, um santo chamado Santo Antão, que é basicamente o pai da vida monástica, da vida no deserto, da vida dos que se consagram a Deus por meio do silêncio e da oração. Santo Antão nasceu no Egito por volta do ano de 250 e também lá faleceu no ano de 356. Ainda jovem, depois de ter lido o Evangelho, o Evangelho que havia recebido, muito jovem, e encontrando no Evangelho uma passagem que dizia que deveria dar tudo para seguir a Cristo, como Jesus indicou ao jovem rico, ele entendeu isso literalmente, e ele, que era muito rico, de família muito abastada, abandonou tudo e foi morar no deserto para viver em comunhão com Deus, vivendo numa gruta, num rochedo, e ali então se escondeu, vivia em oração, em contemplação, em silêncio. O seu exemplo, a sua maneira de viver, foi atraindo outros jovens, outros homens e depois também até mulheres, que depois foram formando comunidades dos religiosos e depois também das religiosas que se consagravam a Deus por meio do silêncio e da oração. E por isso então ele é considerado o pai da vida religiosa, porque a partir dele é que começa na igreja um pouco essa maneira de se viver a consagração total a Deus, particularmente por meio dos votos, da pobreza, da castidade e da obediência. Nós, nesse dia, pedimos a sua intercessão para que também vivamos o Evangelho na sua radicalidade, nós que não somos religiosos por votos, mas que somos filhos de Deus por adoção no batismo, que tenhamos a certeza também de que podemos nos consagrar inteiramente a Deus, fazendo a sua vontade, procurando cumprir bem também as promessas que nós fizemos no batismo. E é nesse sentido que o Evangelho de hoje nos recorda que enquanto estamos com Cristo devemos estar sempre muito dispostos, muito alegres, porque o noivo está conosco. Quando o noivo nos for tirado, é tempo de luto, é tempo de jejum. Agora é tempo de alegria, é tempo de caminhar na graça de Deus, para que possamos então nele viver e fortalecer-nos. Havia entre os judeus um costume que causou um pouco de constrangimento com Jesus e seus discípulos, que era exatamente esse episódio do Evangelho de hoje. Os discípulos de João, que praticavam muitas penitências, e muito jejum, enfim, muitas mortificações, e de repente vem Cristo e não exige nada disso, e ficava aquela, poxa, afinal de contas, o que é importante? É o jejum ou é a festa? É a alegria? E como é que se vive? Como é que é isso?
E aí então, nosso Senhor vai deixar exatamente impresso no coração dos discípulos, dos apóstolos, daqueles que o ouviam, com essas palavras: enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Nós devemos entender aqui com isso que não é que a vida cristã não tem mortificação, né? Ou, enfim, nós podemos de modo generoso sim fazer penitência, sacrifícios, né? Jejum, abstinências e tantas coisas. Agora, sempre com aquela disposição alegre de quem sabe que tudo isso é para a glória de Deus. É uma vida na graça, portanto, uma vida tomada de espírito assim de muita alegria, de muita confiança, né? Cheios, repletos de esperança, porque o Senhor, Ele continua no meio de nós. Esta é uma certeza que deve assim pautar a nossa prática cristã. Que nesse dia, com a intercessão de Santo Antão, vivamos a certeza de que Cristo nos pede também fidelidade, nos pede constância na oração e que o amemos sem reservas, sem medidas, o amemos plenamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.